Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do BenjaCast. O episódio de hoje promete, porque o BenjaCast prometeu trazer saúde e inovação e não é diferente. No dia como hoje, trouxemos mais um assunto muito relevante e muito abrangente para nossa saúde em geral, não só para nossa saúde, para o pessoal que queira se formar em saúde. Tem a oportunidade de acompanhar aqui no BenjaCast em primeira mão. Tem uma convidada muito especial, honrada sobretudo, Susana, seja muito bem-vinda, Muito obrigada. que é a nossa professora e enfermeira também, brigadista sobretudo. O currículo é tão extenso, você vai poder acompanhar e ouvir em primeira mão no BenjaCast. Susana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Benjamin. Para mim é uma honra. Estou grata pelo convite e pela confiança. Amém. Então, fala um pouco sobre você. Vamos ouvir aqui em primeira mão no BenjaCast. Quem é a Susana? A Suzana é uma mulher nordestina que veio para São Paulo, na época atrás de um tratamento de saúde, não para mim, mas para uma outra pessoa, e ficou. E aqui já estamos, já vai fazer 16 anos agora. Sou técnica em enfermagem, que estudou um pouco mais, se interessou um pouco mais, sonhou um pouco mais e realizou. Hoje eu tenho a graduação de enfermeira. Que bom, sensacional, hein? Sensacional. É bom. Eu tenho certeza que é muito maravilhoso estar perto das pessoas tão inteligentes, pessoas tão carinhosas, enfim, porque acaba transmitindo energia positiva para seguir. Então, por favor, aproxima-te, pega a sua cadeira e senta, porque hoje com a Suzana você vai aprender, vai entender como é que funciona educação e saúde, enfim, são coisas interessantes para a nossa juventude. Lembrando que o episódio de hoje teve patrocínio especial da minha amiga Tatiana da Guanfama TV. Um abraço. Eu amo muito, eu amo muito agora o Fama TV porque o que tem vindo feito na minha vida é sensacional. Tatiana, receba abraço especial. Então, e aí? Me conta um pouquinho essa coisa de saúde. Como é que funciona? A saúde, todos nós sabemos que ela é fundamental para a vida, né? E ter um olhar diferenciado para educação em saúde faz uma grande diferença para a atuação dos profissionais. Isso num contexto geral. Como professora, eu viso muito na importância do investimento na educação e também de contrapartida do interesse nos educandos. Porque não adianta uma instituição ter um padrão maravilhoso, materiais, buscas, a internet está aí para facilitar a vida, se de contrapartida quem está buscando educação não tiver a conscientização que precisa, tá? Se entregar mesmo. Precisa buscar conhecimento de todas as formas possíveis. Saúde é uma coisa muito séria. Nós lidamos com a vida de outra pessoa. Nós lidamos com medicação, nós lidamos com tratamentos. Ter conhecimento teórico, prático, é de suma importância. E principalmente que seja de excelência, que seja de qualidade, que reflete no dia a dia de quem passa pelas nossas mãos. E você acha que falta a conscientização? Falta. Falta sim. A vida é corrida. Eu costumo falar isso com meus alunos. Ai, prof, você está passando muito seminário. Eu tenho trabalho, eu tenho casa, eu tenho filho, eu saí da empresa tarde, eu acordo de madrugada. Ok. Mas é a vida do outro que está na nossa mão. Um detalhe faz a diferença. Ou a gente contribui
para um malefício, ou a gente causa um malefício, ou nós instalamos um agravo seríssimo àquele indivíduo. Às vezes dá para a gente resolver, às vezes não. E isso é muito sério. Então, de onde poderia vir essa conscientização? Quem pode fornecer? Eu acredito que hoje a mídia, ela está aí com uma ferramenta enorme, né? Divulgação, conscientização. Nós da área da saúde, nós somos educadores em saúde o tempo inteiro. O tempo inteiro. Por exemplo, não podem nos ver de branco, de azul, de verde, não é? O vizinho passa, não dá um bom dia, não olha na sua cara, mas passou mal e já te viu de uniforme que supõe que você é da área da saúde, o que ele faz? Bate lá na porta. Então, você acha que falta um pouco de valorização? Falta um pouco mais de conscientização. Eu acho que a palavra é essa. Conscientização. Sabe? Divulgação, empenho. A educação, mesmo que não seja voltada para a área da saúde, ela é fundamental, ela é a base de tudo. Tudo é a educação. O mundo, ele só vai avançar na sua totalidade se a educação ela for prioridade. Ah, que bom, interessante. Mas a educação voltada para os estudos em si, voltada para estudo, por que tem tanta matéria na área da saúde? Porque faço essa pergunta porque chega a ser exaustivo ou chega a causar um certo medo para alguém que quer ingressar. Nossa, a grade é tão cheia. Enfim, por que tem tanta essa matéria? Queremos saber. Que é necessário. A engrenagem, o maquinário humano, o corpo humano, ela é uma máquina tão minuciosa, tão cheia de detalhes, tão cheia de engrenagens, células, tecidos, né? Órgãos, a conexão uma com o outro, como o mau funcionamento de um interfere no bom funcionamento do outro. Isso é muito extenso, é muito amplo. E eu vou dizer uma coisa: o tempo ainda não é o suficiente. A gente não consegue decifrar minuciosamente. Então, mais uma vez, a educação ela é contínua. Sim, a educação é contínua, mas é muito assustador. Ouvir, ouvir tantas matérias que tem, ou tem que seguir isso, tem que seguir aquilo, tem que seguir isso, tem que seguir aquilo. Então, para alguém talvez que tem paixão, que tenha paixão em ingressar na saúde, fica com um certo medo, certo receio de que, não, sei lá, não, eu acho que não consigo porque é muita coisa. É muita coisa, mas mais uma vez é necessário. Assusta. Vou dizer para você, o meu primeiro dia como técnica em enfermagem. Eu tenho muito mais tempo de técnica em enfermagem do que de enfermeira graduada. E primeira coisa, nossa, não vou me preocupar com matemática. O que que vem? Cálculo de medicação. Farmacologia. Eu fiquei apavorada. Nossa, eu vou fazer o técnico é o quê? Só dar banho, fazer higiene, né? E administrar medicação, vou lá, furo, administrar tudo resolvido. Quando eu vi a bendita grade, eu disse, meu Deus, aonde que eu fui me meter? É a primeira impressão que dá. Os alunos do módulo 1, os alunos que estão iniciando, têm a mesma impressão. Nossa, eu não imaginei que fosse tudo isso. Nossa, não imaginei que fosse tão complexo. É complexo, mas é maravilhoso. Quem tiver interessado em ingressar na área da saúde, seja enfermagem, fisioterapia, biomedicina, medicina,
Não percam essa oportunidade, porque é um universo, eu digo que é um universo paralelo, né? O organismo humano, ele é um universo paralelo e encantador. Ah, sim, que bom, mas eu acho que. Sabe o que eu acho? Existe um certo preconceito quando se trata de enfermagem, que. O que é que uma enfermeira faz? Para além do cuidado? Só serve para dar banho nos idosos? Essa é uma impressão cultural, né? Nossa, vai estudar para dar banho, para limpar xixi, para limpar cocô? Pelo amor de Deus, né? Vai procurar outra profissão. Mas assim, ela é uma profissão que demorou a ser reconhecida como profissão, mas vem desde lá, né, da antiguidade. Ela, infelizmente, ela é uma profissão, como eu falo, ela marginalizada, né, no sentido figurado. Porque demorou muito para ser reconhecida, para ter piso salarial, 30 anos aí de luta, baseado em que é o básico. A gente tem na história da enfermagem aí a Florence, a Ana Nery, fora outras enfermeiras maravilhosas. A Florence, que foi a pioneira, que mostrou para o mundo que o cuidado com a higiene salva vidas, né? Que a atenção a um paciente, o apoio emocional salva vidas, que um ambiente limpo e arrumado salva vidas. Ela tirou os soldados da Guerra da Crimeia lá de 40 e poucos por cento o índice de morte para 2. Fazendo o quê? Dando banho, deixando eles limpos dentro do contexto em que ela estava inserida de uma guerra, né? Tirando, limpando o ambiente, dando a medicação certa, dando apoio emocional, fazendo ronda. O símbolo da nossa categoria, da nossa profissão é uma lâmpada, né? Quem não teve a oportunidade de acompanhar uma formatura da enfermagem, a cerimônia da troca da lâmpada é a coisa mais linda de se ver. Porque ao invés dela dormir totalmente uma noite inteira, uma madrugada inteira, ela pegava a lâmpada, né? E saía de leito em leito, vendo se os soldados estavam bem. E aí eles ficavam mais tranquilos, ficavam mais calmos. E a medicação fazia um efeito mais rápido, melhorava mais as cicatrizes, que naquela época, né? O modo cirúrgico, as amputações, elas eram recorrentes e eram bem traumáticas. Então, assim, a enfermagem, ela tem culturalmente essa visão deturpada, por falta de conhecimento mesmo. Porque o que que acontece? Antigamente, lá antes de Cristo, até depois de Cristo, é, cuidar de alguém doente, principalmente de doenças, patologias que não eram reconhecidas e que eram jogadas para o âmbito espiritual, na maioria das vezes, era uma forma de castigo. Então, a mulher pega em adultério, ela era castigada, né? Então, ela era tirada do meio da sociedade e encaminhada para cuidar de leprosos, né? Cuidar de pessoas que também eram afastados do convívio social. Quem cuidava? A igreja. E os excluídos, as excluídas. Então, foi muito associado como punição, como castigo, cuidar de alguém doente, certo? E de uma certa forma, de geração a geração, ficou essa raiz cultural como punição. E não é. É dom, é necessário, é fundamental. O cuidado, o conceito da profissão enfermagem é o que? Enfermagem, a arte de cuidar.
Então, cuidar é uma arte. Você entender a engrenagem do corpo humano é uma arte. Independente de qual ramificação de formação você escolha. Quero físio, quero respiratório, totalidade, médico, quero cuidar do indivíduo em si, do que ele precisa, porque a enfermagem, ela cuida do indivíduo no seu emocional, cuida do indivíduo no seu tratamento, ela cuida do que ele ingere, alimentos, medicações, do que ele excreta, certo? Fazendo sua higiene, do que ele precisa, exames, atenção, conversa, certo? De como ele volta de um tratamento, de uma cirurgia. É uma profissão que está 24 horas por dia, cuidando do indivíduo na sua totalidade. Então, ela é fundamental. Discriminada, sim, mas fundamental. Falando até desse jeito, começou a surgir uma paixão enorme pela enfermagem. Quem sabe, Venha fazer parte, vem, que você não vai se arrepender. quem sabe se eu vou ingressar também no curso de enfermagem. Uau, a explicação foi clara, né? Parecendo, sabe, aprendendo uma aprendendo tendo novas ideias, nova conexão com um outro curso, né, da saúde. Eu acho que é sensacional, muito sensacional para mim isso. Que bom. Então, na sua visão educativa, a saúde é a ausência da doença ou tem uma definição mais ampla? Olha, houve um tempo que o conceito de saúde, quando eu me formei, o conceito de saúde era que saúde é ausência de doença. Hoje, o conceito já engloba que é um bem-estar físico, emocional, econômico, espiritual, ou seja, um indivíduo, para ele receber o conceito em sua totalidade de saúde, ele precisa estar bem em todo um contexto. Então, saúde é um bem-estar geral, não a ausência de doença, porque a doença ela pode ser patológica, mas ela pode ser emocional. Então, são duas vertentes. Eu posso ter um indivíduo que não tem nenhuma patologia, nenhuma doença de base instalada, que está bem emocionalmente, mas que economicamente não está. Então, está doente. Está doente. Então, preciso fazer algumas análises nas minhas finanças, porque eu acho que... E esse problema quem resolve? Quando se fala... Eu me interessei, porque o meu bolso tá... O nosso. tá caído faz tempo. Faz e tempo. Eu estou aprendendo que... Saúde é um bem-estar físico, emocional, certo? Espiritual e por aí vai. Não só a ausência de doença. Isso foi um conceito que dado pelo Ministério da Saúde, sim, durante décadas e décadas e décadas. Mas graças a Deus a ciência está aí, né? Para evoluir, a ciência está aí para colaborar, a ciência está aí para nos ensinar. E hoje ela abriu um outro conceito, um outro ramo. Mas essa definição que você disse em particular me tocou. Então eu vivo doente. O meu bolso, a minha conta tá... E quando se trata de finanças, a conta já vazia, zerada, igual a minha. Quem faz o diagnóstico? É enfermeiro ou gestor? Aí já é um contador, já é... Tem algum contador que você pode indicar para resolver a minha situação de saúde? Sempre tem, sempre tem. É que tudo influencia, né, no emocional. Então, às vezes, um indivíduo
Ele tem um pico, por exemplo, a pessoa tem um pico de pressão alta, mas clinicamente não está se encontrando nenhuma razão, certo? Para a origem daquela hipertensão. E aí a gente começa a conversar, né? Por isso a gente faz a anamnese, vê o histórico, né, familiar, a situação em que aconteceu. E aí vamos falar assim, não, é que na realidade eu tô com problemas financeiros e eu não aguento mais. O telefone tocando toda hora, me cobrando, não aguento mais baterem na minha porta, né? Me cobrando, e eu tenho taquicardia, meu coração acelera, e eu tenho sensação de desmaio, a vista fica turva, e quando chega na unidade de saúde está com a pressão alta. Ela não tem nenhuma doença de base. Foi um fator emocional desencadeado pela pressão por questão financeira. Ah, Entendeu? vou procurar resolver já. Afinal, eu vivo do. Eu vivo doente. Hum. Pode acontecer, acontece às vezes. Então, falando como essa pergunta foi sugerida para o estudante, é normal o estudante ficar todo o tempo cansado? Olha, todo tempo, aí já é uma questão que precisa ser pesquisada, né? É preciso fazer um rastreamento. Ou seja, o Isso- cansaço que eu estou querendo dizer aqui é cansaço emocional, não se empenhar um pouco mais, não se esforçar um pouco mais, sabendo que o estudante tem uma responsabilidade, o estudante se prepara para ser futuro profissional. E o cansaço emocional de não se envolver, não se enturmar mais nos estudos, não apresentar. Qual é a gravidade disso? Olha, é gravíssimo. Infelizmente é uma realidade. A prova está aí que em muitos estados, em muitas escolas, está proibido o uso do celular Celular, durante o período de aula. celular é culpado disso? Olha, o celular não. Quem está usando o celular? Porque o celular é uma excelente ferramenta, né? Desde que seja usado de maneira correta, favorável. Então, eu sou uma professora cri-cri. Quem é meu aluno aí, se vê, né? Esse vídeo, pode comentar. Mas não pode xingar, prof, viu? Eu sou muito cri-cri. Eu não sou adepta do aluno estar manipulando o celular durante a aula. Porque acaba tirando a atenção. Ai, prof, eu não uso mais caderno. Caderno é antiquado. Eu uso bloco de notas, sabe? Mas entre o bloco de notas e as mensagens que caem, as notificações, ele dá uma distraída, entendeu? Ele dá uma olhadinha ali. Ele precisa estar muito, ele precisa querer estar muito focado para não entrar nesse cansaço. O que você fala de cansaço, eu vejo até como uma desmotivação. Vou passar de qualquer forma. Vou me matar pra quê? Eu escuto tanto isso. E Vou quem, me matar pra quê? e quem faz passar? Quem faz passar? Não vou entrar em polêmica. Você não me meta em polêmica, tá? Mas o professor, ele segue regras, né? Protocolos. Então, aí entra todo um contexto. Você não me meta em polêmica. Vai, passa adiante. Não, não. Não é polêmica, mas precisamos entender que estamos a falar de algo tão sério Sim, sim, sim. que, para além de salvar a vida, a professora prepara os futuros profissionais. Então, tantas exigências que a professora tem, vem responsabilidade também dos alunos.
Sim, sim. É, Os alunos eles têm que ter responsabilidade, eles têm que ter a noção, nós precisamos. Nós como professores, né? E os alunos como alunos. Mais uma vez, o foco ali é um indivíduo, é uma vida. Então, quando eu não estou devidamente é, mergulhado, inserido naquele aprender, naquela hora em que eu tenho que estar ali atento, focado, para captar as informações que estão vindo, os conteúdos que estão vindo, vai refletir lá na frente. Sabe? Tudo chat, o Google, Dr. Google, ele vou ali, vou pesquisar. Não dá. A vida não é assim, né? Não existe melhor Google do que o nosso cérebro. no seu E tempo a era gente assim? precisa. No seu tempo dos estudos, desculpa cortar o raciocínio, Aham. no seu tempo dos estudos, era assim? Rigoroso, Sim, chato, sim, sim. e isso não causa estresse. Sempre causa. Causa estresse, desânimo, vai. Quantas Namorado pessoas. causa estresse, marido causa estresse, filho causa estresse, trabalho causa estresse, estudo causa estresse. Faz parte Ah, da mas vida, né? se estamos em busca de formação para melhorar o que está bom, porque eu não acredito que todas as coisas são ruins. Não, de Eu maneira acredito nenhuma. que tem coisas que estão bons que nós estamos a lutar para melhorar. Então, o estresse, como vai facilitar alguém estudar devidamente? Olha, é, o indivíduo quando ele buscar conhecimento, força um pouco mais, força um pouco mais o emocional, os neurônios, certo? E não é fácil você conseguir encaixar uma rotina de estudos, de pesquisa, de práticas no dia a dia. As cidades, tanto faz urbanas como metropolitanas, o trânsito hoje está caótico, né? Você perde muito tempo no trânsito. E aí você vai conviver com pessoas que não são da sua rotina. E aí você tem horários para cumprir, né? Tem cobranças, certo? Que precisam ser sanadas. É pesquisa, é seminário, é aula prática, é estágio, é um monte de coisa. Mas tudo está dentro do script. E como lidar com tudo isso sendo estudante? Estudar ao mesmo tempo é trabalhar? É o normal da maioria da população. Não só brasileira, né? Como mundial, conciliar estudo com trabalho, isso é enriquecedor. É? Vejo sim como enriquecedor. Você desperta no outro a responsabilidade, a valorização do seu tempo, valorização do seu dinheiro, do dinheiro investido. Dá para pensar, é isso que eu quero mesmo? É essa a profissão que eu quero? De repente, nesses conflitos, a pessoa ela chega no senso comum. Putz, eu imaginei que a área da saúde era isso, mas não é, né? Eu não me identifico aqui. Eu vou buscar outra coisa. Ou o contrário. Nossa, eu me encontrei, apesar das dificuldades, eu sei que vai valer a pena. E a grande maioria que resiste, porque tem aquela coisa, geralmente as turmas começam lotadas, né? E no final são poucos os que conseguem concluir. Uma grande parte por problemas particulares, outra grande parte porque não se identificou com o curso de escolha. E aí migra. Durante toda essa trajetória da sua formação, você já se sentiu incomodada que não estava na área certa? Antes de começar. E agora você se encontrou? Oh,
Me achei. Mas eu nadei contra a maré, né? Eu costumo dizer. Porque eu nunca pensei em ser da área da saúde, muito menos da enfermagem, que eu sei que é de todos os profissionais que fazem parte da equipe multidisciplinar de saúde, né? É o que mais tem contato com o indivíduo, com o paciente. Eu era medrosa, eu passava mal por tudo. Se você me dissesse que estava com uma dor de barriga, eu já começava a sentir a mesma dor de Oh. barriga. E foi a necessidade de ter uma profissão no qual eu não tivesse tanta dificuldade de conseguir emprego e que pudesse me remunerar bem. Aí, E a facilidade de entrar no curso, um big de um desconto, me fez entrar na enfermagem. A minha mãe, ela disse assim: minha filha, você não serve para isso, você passa mal por qualquer coisa. Eu digo, eu não aguento mais ficar desempregada. então a enfermagem paga bem? Paga. A enfermagem paga bem. Quando você está preparado para concorrer às melhores vagas que estão abertas, você consegue sim um ótimo salário, tanto como auxiliar, como técnico, como Viu só? enfermeiro. Viu só? Então é isso, bem já que este é isso, bem já que este é troca de informação, bem já que este é preparar os futuros profissionais e, ouviu? Você sozinho ouviu, acompanhou, deixa o like, partilhe esse episódio porque precisamos que mais pessoas tenham, tenham contato a essa informação. Afinal de contas, estamos preparando você para uma área que promete não só conhecimento, também um bom cachê. Então, voltando aqui no nosso, na nossa conversa que tá tão maravilhosa, tá tão boa, eu estou aprendendo coisas novas, coisa que não aprendi, coisa que não ensinaram. Durante os 4 anos de uma faculdade, eu estou aprendendo com você e eu me sinto lisonjado com a sua presença. Eu que E, me sinto honrada. ai, que isso! Então, tem uma pergunta meio interessante que eu queremos ouvir da sua parte. A falta de educação em saúde mata mais do que falta de hospitais? Eu acredito que eu vou substituir a palavra mata, tá? Por deixar vulnerável, ok? Ah, qualquer indivíduo que não tenha um mínimo de informação, ele está correndo o risco de uma morte, vamos falar de mortes evitáveis, certo? Existem muitos fatores, eu estou falando como instrutora de APH, como socorrista, emergencista, nós costumamos ter duas palavras-chave: mortes evitáveis e não evitáveis. Dentro das mortes evitáveis, a falta de educação em saúde mata sim. Por quê? Nós temos aí crianças, né, que ficam vulneráveis na hora da alimentação. Nós vamos falar de quê? De engasgo, que acomete todo o público. O bebê ele pode engasgar durante a mamada no peito da própria mãe. A criança na fase estudantil, durante o horário do recreio, né, do lanche. Nós, adultos, qual a hora que a gente fala mais? No intervalo, não é? E Sim. aí a gente precisa associar comida, líquido e colocar os papos em dias. Isso é perigoso. O idoso, com o tempo, ele vai perdendo a capacidade da mastigação adequada, da deglutição adequada e também é um público-alvo do engasgo. Ou seja, se eu tenho uma noção, se eu sou treinada, se eu tenho um mínimo de conhecimento sobre manobras de desengasgo, eu consigo evitar uma morte. E isso é educação em saúde. Então, todo mundo tem que ter acesso à educação em saúde? Todos nós, o tempo inteiro. E por que O isso tempo não é inteiro. ensinado em escolas? Não, é ensinado sim. É ensinado, só não é ampliado. Não é ampliado, devia ter um pouco mais de divulgação. As pessoas também, nós, né,
como sociedade, deveríamos procurar mais. Foi necessário criar a Lei Lucas para implementar certos treinamentos para funcionários de escolas, de creches, né? De locais de recreação. Porque uma criança, o Lucas, ele morreu após se engasgar no passeio da escola com um pedaço de salsicha no cachorro-quente. Nossa. Tá entendendo? Então, assim, porque é instinto, é reflexo nosso. Toda vez quando existe uma situação de perigo, qual é a nossa primeira reação? Ou paralisa, ou grita, Uhum. ou corre, não é não? Sim. Ou faz os três juntos, né? Dá uma paralisada, grita, corre, mas não faz o essencial, agir, tá? Isso é educação em saúde. Quando a gente... A educação em saúde, ela tá no dia a dia. Quando eu falo pro vô, pra vó, olha, sua comida tá muito salgada, né? Não pode. Eu tô prevenindo o quê? Hipertensão, elevação da pressão arterial. Quando eu falo pro vô, pra avó, pra mãe, pro pai, pra criança, ó, precisa hidratar, precisa beber água. Isso é educação em saúde. Olha, cuidado na hora que você for carregar um peso. Não pode curvar, ajoelha, agacha, levanta. Isso é ergonomia. Educação em saúde. Forma certa de escovar os dentes. Educação em saúde. Ah, excesso disso ou daquilo, falta disso ou daquilo, causa déficit. Educação em saúde. Nós precisamos o tempo inteiro. O que fazer? Qual é a diferença de um desmaio para uma parada? Como identificar se a pessoa está só desmaiada ou se ela está em parada cardíaca? O que eu faço numa convulsão? Vou colocar o dedo na boca? Jamais. Jamais, senão, além de convulsionar, ele vai engasgar o seu dedo, que ele vai arrancar. Ou vai te morder. Simples. E arrancar, porque no reflexo da mordida, ele pega e só larga quando cortar, involuntariamente, certo? Então, tudo isso é educação em saúde. É necessário. E tá deficitário no geral. Não é só o Brasil não, tá? No geral, outros países, eles investem nisso desde da primeira infância. Mas não são em sua totalidade, infelizmente. Então, o que temos que fazer para investir em educação em saúde? Políticas públicas. Não só criá-las, mas como colocar em prática, porque tem muitas aí, né, já criadas, mas brasileiro tem mania de ir empurrando com a barriga. O brasileiro só procura serviço da saúde quando a dor aperta, sim ou não? Sim. Não estamos falando de 100%, claro, tá? Não é uma regra, mas sim, também é um fator cultural, tá? É um fator cultural. Vai causar polêmica? Eu acho que não, porque é uma realidade. Eu costumo muito dizer isso para os meus alunos. Eu aponto assim, eu disse, quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você fez um exame periódico? Um exame check-up completo. Quando você foi no médico, sem que estiver sentindo absolutamente nada. Fala aí pra mim. Já que você está aqui no Brasil. Não, eu vou responder essa pergunta de uma forma masculina, né? Uhum. Que o homem só vai quando a dor mesmo está no fim, entendeu? Quando a dor está... E essa pergunta, sinceramente, não lembro a última vez que eu fui no médico falar, porque não sinto... A única dor que eu tenho é financeira mesmo, senão... O nosso sistema de saúde pública é o melhor do mundo, né? Sei que muitos não estão preparados para essa conversa,
Mas vamos lá buscar historicamente o nosso é o melhor do mundo e reconhecido, O SUS? certo? O SUS, Sistema Único de Saúde. Ele tem 3 bases, certo? Primária, secundária e terciária. Primária, ela vem de primeiro, de base, né? Ela vem ali de alicerce, a primeira coisa que você tem que fazer. E aonde está o primário? Na Unidade Básica de Saúde, UBS. E qual é o objetivo da atenção primária? Prevenção. E por que as pessoas reclamam tanto que o atendimento demora? Se marcar exame esse ano só Olha, volta daqui a um ano, se calhar. E as pessoas reclamam concernente a isso. Por quê? Sendo que eu... administrativo é administração. Tem bairros que funcionam perfeitamente bem. Tem estados que funcionam perfeitamente bem. Tem outros que mais ou menos, tem outros que nem tanto. Mas o sistema, ele é perfeito quando bem administrado. A ideia do sistema ou o sistema em si? O sistema em si, ele é perfeito. A ideia do sistema, ela é maravilhosa. Ah, Maravilhosa. Eu sou apaixonada pelo SUS. Ai, falar isso, mas tem convênio? Não, não tem convênio. Eu sou sim. você tem, já usou convênio? Já usei. E aí eu vi que No usando caso, o convênio, eu contribuí para a fila que não anda. Mas isso é um assunto que muitos não estão preparados. Tem que fazer curso da área da saúde para entender o sistema do SUS. Nós temos lá uma grade lá, né? A gente chama de saúde coletiva, onde a gente entende os programas de saúde pública, a gente entende como foi criado o SUS, a gente entende como ele funciona, o porquê, por que que em uns lugares dá certo, outros não. Aí tem que estudar, galera, viu? Tem que ir para lá, que é bem complexo. próximo a me matricular na área só de sou eu. Porque estou vendo que a conversa é muito interessante e vou me preparar para isso. É ignorância ou negligência ignorar o maduro? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento? Falta de conhecimento. Como? Ahn, a nossa maquinária, o corpo humano, ele é perfeito. Às vezes nasce com um probleminha aqui, outro ali, né? Problemas genéticos e tal. Outros se desenvolvem ao decorrer da vida. Mas ela é uma máquina perfeita, o cérebro, né? Ele é para ser perfeito. E sua perfeição, sempre quando ele detecta alguma coisa de errado, ele manda sinal. Só que nós, erroneamente, não nos alertamos com o alerta que o corpo está dando. A febre é um alerta. E aí o que se faz? Em sua maioria, se automedica. Vou lá na dipirona. 40 gotinhas, eu sei que a febre vai baixar. E aí o agente que está causando aquele problema, né? O vírus, a bactéria, o fungo, seja lá o que for, ele vai aumentar. Porque a febre, para quem não sabe, tá? Ela, além de ser um aviso do corpo que tem alguma coisa errada, ela funciona como um exterminador, né? Ela mata, o corpo mata aquele agente ou tenta ajudar o sistema de defesa, o sistema imunológico, os glóbulos brancos, a matar aquele agente por alta temperatura. Porque tem agentes que causam doenças que não suportam alto calor. Então, a febre ajuda a combater. E aí, erroneamente, a pessoa vai, as mães são recordistas nisso. Eu, como mãe, não vou ficar, né? Fui mãe antes de entrar na área da saúde, antes de entender toda essa engrenagem. Então, eu pratiquei também. Porque toda vez quando eu vou, o médico passa isso. Então, eu vou fazer em casa, já vou ter em casa e tá tudo resolvido. Não, mães. A gente precisa levar no médico, porque a gente precisa saber quem é que está causando essa febre. E quem vendeu essa informação de automedicação? 40 gotas resolve ou 4 gotas resolve. Quem vendeu essa informação? Essa informação ela não foi vendida, ela foi prescrita,
por um profissional habilitado, certo? E copiado, recopiado, recopiado, copiado e recopiado, de maneira errônea. Por quê? Aquela pessoa, ela entendeu que toda vez quando leva ou toda vez quando vai com febre, é passada essa dosagem. Tá entendendo? Mas não é uma regra. É passada essa dosagem, porém o exame está sendo esperado o resultado. Essa medicação ela está sendo feita com o intuito de, não é de baixar a febre, mas sim de controlar um pico febril que pode ficar muito elevado e evoluir para uma convulsão, por exemplo. Então tem todo um contexto. Então não foi vendido. Foi prescrito legalmente. Tá? E como Ele só foi sendo copiado erroneamente. na visão de professor, como devemos acabar com isso? A automedicação. Porque, aliás, falando da automedicação, surgiu uma dúvida. Qual é o perigo da automedicação? Efeitos colaterais sérios. Sistema imunológico, tá? Ficar deficitário por uso errado de medicação. Aquela bactéria, as bactérias, os vírus, eles são muito inteligentes, certo? Então, quando eu me automedico, eu estou levando informação para o inimigo, tá? E aí, ele se apossa daquela informação. E a próxima vez que ele for tentar invadir a residência, ele já sabe o código secreto para entrar, para romper o cadeado, a fechadura. Mas então a medicação não seria os nossos protetores? Quando ela é usada da maneira correta, na dosagem correta, nos horários corretos, para o agente causador da doença correto. Certo? E o perigo disso? Que eu havia perguntado anteriormente. Como devemos acabar com a automedicação, na sua visão como professor? Educação. 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 Formar novos técnicos ou... Formar técnicos, auxiliares, enfermeiros conscientes da sua responsabilidade. E divulgação, campanhas públicas, cartazes, mídia, internet, podcasts, certo? Mais profissionais divulgando, porque existe, eu não sei se lá no seu país esse ditado é conhecido, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sim, existe também. Exatamente, é isso aí. Existe. Repetir como foi feito com o Covid, como colocar a máscara corretamente, como lavar as mãos, como utilizar o álcool, não coçar o olho, o nariz, a boca, entendeu? Será que a automedicação também ajuda na venda dos remédios? Você não me entra em polêmica. Você não me coloque. Você não me coloque em polêmica. Nós estamos a pensar na vida da nossa população em geral. A população vai lá e compra. Então, Então, falta de informação. Falta de informação. E essa informação é que nós queremos levar. Exatamente. Entendeu? É conscientização pública mesmo. É conscientização. A indústria, ela tá lá fazendo o serviço dela, chegou o cliente, ela vai vender. Quando criou-se, né, a lei, a regra do antibiótico só com receita, foi maravilhoso, né? Porque houve um controle maior, porque o antibiótico estava sendo vendido como se compra biscoito, né? Na barraquinha do ponto de ônibus, no supermercado, enfim. Mas não dá para fazer isso com tudo, né? Então, nesse caso, uma pessoa deve ser entendida como paciente ou cliente? O paciente, ele é um cliente. Quando eu utilizo o sistema público, ele é cliente do sistema público.
Quando ele utiliza o sistema privado, ele é um cliente paciente. Ele é um cliente, certo? Que está naquele momento como paciente. Aquele que está precisando de cuidado, de paciência ao cuidar. Tá? Sensacional. Sensacional. Então, cuidamos e vendemos ao mesmo tempo. Vendemos O serviço da saúde. o serviço de saúde no sistema público, ele é público, mas como nós pagamos os impostos e ele é mantido com os impostos, então eu sou um cliente, Sim. entendeu? E, ao mesmo tempo, Paciente, cuidamos. cuidamos e Alguém precisa, né, manter, né? Aí os impostos estão aí, quem paga os impostos somos nós. a cultura de toma um remédio que passa é colocar a vida em risco. Olha, eu posso não, eu posso ter alergia a algum componente daquela medicação e não saber, sofrer um choque anafilático, certo? Eu posso, decorrente desse choque, eu posso entrar em uma parada cardíaca. Eu posso ter o meu sistema de oxigenação interrompida por um longo tempo, isso danificar o meu sistema neurológico, que pode me deixar danos permanentes ou transitórios. Então, não dá para, na automedicação, saber que efeitos eu posso ter. Então, como professor e uma carreira longa como profissional, quais são, quais são as recomendações que você deixa? Para a população, procure bases científicas, tá? Para pesquisar. Cuidado com... Nem toda a informação ela é fidedigna. Procure órgãos públicos, né? O Ministério da Saúde, as páginas do Ministério da Saúde, elas estão aí com todo tipo de informação. Não confie em tudo que você lê, né? Em tudo que você vê. Se certifique se não é fake news. E, acima de tudo, passe por profissionais, por especialistas. E os influenciadores digitais estão fazendo um bom trabalho falando da saúde sem conhecimento. Você não me meta em polêmica, tá? Ok? Nós temos ótimos, você é um, né, que está utilizando a sua página, né, o seu programa com um intuito muito positivo, assim como você, tem muitos. Todo lugar onde tem o bom, tem o nem tanto e tem o ruim. Por isso a questão da gente verificar a fonte. Sim. E no caso dos seus alunos ou do pessoal que estão se preparando de alguma forma para ingressar na área, qual conselho você deixa? Procure uma boa instituição. Uma vez que você decida, tá, por um curso, estou falando da enfermagem, né, que é a minha área, valorize cada matéria, cada conteúdo. Pesquisem em fontes fidedignas, bases científicas, porque é muito sério, tá? Se dediquem. Eu costumo falar que o período que nós passamos em sala de aula, mesclado com os estágios, que são as aulas práticas, ela é a fase da integração da profissão. Não dá para você tentar, para nós tentarmos aprender lá na hora de ser efetivado. Lá você vai colocar em prática, você vai amadurecer o seu conhecimento. Mas o conhecimento, a base, você tem que levar da
instituição de ensino. Então, é sério demais, né? É muito sério. É muito sério e eu levo isso em consideração. Mas para quem tiver alguma dúvida a respeito de todos esses assuntos abordados, como deve entrar em contato com você? Olha, nós temos a nossa rede social, certo? Eu acho que depois você coloca, não sei como é que você faz, é, enf. Cuidar é arte. Ai, de cabeça eu não sei. Como ele vai editar, eu posso, né? Ver bonitinho, aí você coloca? Fio. Ai, Não, ele coloca, coloca. ele coloca? Ou então eu vejo no celular. Eu coloco. Eu mandei aí pra ti, não foi? Sim, sim, ele coloca. É, porque de cabeça eu não sei, não. Ele, ele vai colocar. Então, para quem tiver dúvidas para entrar em contato, entre em contato, que para além de ser enfermeira, é professora e todas as suas dúvidas vão ser esclarecidas. O curso de saúde, para além de ser assustador, mas é um amor, é um curso que, sei lá, sensacional, sensacional. E a questão também que eu gostaria de enfatizar aqui, responsabilidade de um técnico de saúde é gigantesco. E você que é estudante sabe muito bem que, para quem já trabalha na área, entende muito bem do que eu vou falar, que você é reconhecido, é técnico quando tudo dá certo. Um dia, imagina que você trabalhou 10 anos, 9 anos sem problema, mas um minuto que você falhar, naquele momento, você vai ouvir todos os nomes que existem. Então, levem em consideração o curso, levem a cabo as informações passadas pela professora. Se não tem conhecimento, não porque não existe fonte. As fontes estão aqui disponíveis, as fontes são aqui. Temos a professora Nubem Jaquesta esclarecendo, dando informações que talvez você não aprendeu em 4 anos de faculdade, mas em pouco tempo ela trouxe aqui à tona. Então não é falta de informações. Entra em contato com ela, entra em contato com o centro na qual ela faz parte, que os cursos são sensacionais. Eu posso te provar isso porque eu estou em contato com com a mesma fonte, eu estou em contato com o material que é utilizado. Isso é sensacional. É muito gratificante estar ao lado das pessoas que de alguma forma carrega energias positivas. Tem um ditado africano que diz que me diz com quem anda e eu digo quem és. E o Benja Queste anda com pessoas maravilhosas. Você que já acompanhou sabe muito bem disso. E a Suzana não está de fora. É uma pessoa sensacional. Se eu estou com ela, estou com professora e enfermeira, então me considera enfermeira, mas eu não trato. Eu não trato. Qualquer caso que você vir buscar, eu vou mandar para ela. E muito obrigado. Mais uma vez agradecer a Tatiana a Tatiana Marca, a Tatiana Marques da Guarufama TV, que teve tanto amor e carinho de patrocinar este programa. E o nosso parceiro oficial é a Guarufama TV. Muito obrigado. Comente, partilha, deixa as suas dúvidas, deixa um comentário e participe também do BenjaCast, porque é um projeto inovador, é um projeto que está no mercado recentemente, que carece da nossa atenção para continuar evoluindo, trazendo conteúdos que vão salvar a vida. Afinal de contas, informação salva a vida e o silêncio não. Tem alguma mensagem, uma recomendação para deixar? Tenho sim. Ó, a todos que ficaram interessados em conhecer um pouco mais sobre a área da enfermagem, tá? Vocês podem estar entrando em contato comigo pelo enf.Suzana Souza, tudo com S, não existe Z, 76. enf.Suzana Souza 76. E também com a SL Tech, certo? Que é justamente o polo
aonde nós estamos aqui gravando esse podcast. A SLTech, ela é uma escola de enfermagem, já está há mais de 20 anos na aviação, certo? Estamos entrando com a enfermagem. O polo é muito bem localizado na Rua Luiz Gama, esquina com o calçadão de Guarulhos, próximo ao Polishop. E olha só, pessoal, a gente está com uma promoção inaugural, tá? Apenas R$ 199,90, viu, Benjamin? R$ 199,90 a mensalidade fixa para a primeira turma que irá inaugurar em janeiro de 2026. E aí eu costumo dizer, vem para a SLTech, vem. Muito obrigado, eu sou Benjamin Samuel, ficamos por aqui.